Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje trago um tema que também é muito pedido, que todos nós como pais aqui nesta área do desenvolvimento pessoal também acabamos por mergulhar nisso, não é? Que é o tema da parentalidade consciente e para isso ninguém melhor para falar sobre este tema do que a minha convidada de hoje, Micaela Oven, mais conhecida por Mia, a fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, também tem o seu podcast, a Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Então, Mia, muito obrigada por estares aqui connosco e teres esta disponibilidade para virmos falar um bocadinho deste tema que nos apaixona tanto. Obrigada, Margarida, pelo convite. Obrigada. Só aqui contextualizando um bocadinho, a Mia dispensa apresentações, mas para quem quiser saber um bocadinho mais, a Mia é mãe, tem a sua experiência pessoal também como mãe, não é? É autora de 5 livros e tem este objetivo de criar leveza na parentalidade e na vida com mindfulness e a parentalidade consciente. Portanto, são aqui tópicos que certamente vamos aprofundar hoje. E a Mia estudou Ciências Sociais e Comportamentais, licenciou-se em Recursos Humanos e agora chegou muito com esta missão da parentalidade consciente, não é? Foi assim, foi neste meio que eu conheci a Mia e hoje vamos começar exatamente por isso, por desmistificar primeiro o que é isto da parentalidade consciente e depois distinguir também um bocadinho a parentalidade consciente da permissividade, que eu sinto que há aqui um bocadinho uma confusão ainda por esclarecer e trazer mais clareza, não é? Então, Mia, se quiseres introduzir este tema, o que é a parentalidade consciente para ti? Como é que tu praticas? Ok, sim. Parentalidade consciente, eu tenho assim um sonho que possamos um dia falar só de parentalidade e não fazer estas distinções, que é isto que eu acredito que é parentalidade consciente, que possa ser a norma ou aquilo que os nossos filhos, ou se calhar mais os teus, imagino que os teus sejam mais novos que os meus, possam chamar de parentalidade tradicional até. Então, acho que em primeiro lugar é importante percebermos que a parentalidade consciente não é nada novo, não foi inventado nesta década sequer, nem sequer neste século, não é? Nós podemos encontrar a parentalidade consciente, as ideias de parentalidade consciente, assim por escrito, mais ou menos por volta da Segunda Guerra Mundial. Não é? Havia muitas pessoas ligadas à sociologia e psicologia naquela altura que falavam de uma nova forma de educar, uma forma ou a necessidade de haver uma nova forma de educar. Porquê? Por causa dos acontecimentos no mundo naquela altura, nomeadamente o que acontecia na Alemanha a forma como os soldados alemães tratavam os judeus e não só na Alemanha naquela altura e nos outros países ali na vizinhança, não é? Como é que era possível jovens alemães, jovens rapazes vindo de boas famílias, com supostamente uma boa educação, como é que era possível eles agirem daquela forma tão violenta, tão pouco empática? E como é que era possível tratarem outros seres humanos daquela forma? E esta questão foi debatida, aliás, foi debatida em Estocolmo, num grupo de sociólogos e psicólogos, e chegaram rapidamente a uma resposta que tinha a ver com a cultura da obediência, fazia parte desta parentalidade tradicional, e eu diria que ainda faz parte, tem muito disso que nós poderíamos chamar de parentalidade tradicional, generalizando, não é? Porque tal como estes sociólogos e psicólogos tinham ideias diferentes, obviamente havia pessoas e pais e mães com ideias diferentes que efetivamente estavam
educar de uma forma diferente. Qual é o grande problema com esta ideia da obediência? É que a obediência não convida à responsabilização. Quando eu obedeço, eu não preciso ser responsável pelos meus atos, eu só preciso de obedecer, e essa que é a ideia da obediência, não é? Há alguém acima de mim na hierarquia, diz-me para eu fazer alguma coisa, se eu não fizer vou ser castigada, logo faço porque é a melhor estratégia de sobrevivência, no fundo, né? Estamos a simplificar, mas no fundo é mais ou menos isto. Portanto, eu até tenho um livro que foi lançado, foi editado em 1946, um livro sueco, que fala destas coisas. O livro podia ser escrito hoje, é muito giro ver esse livro. O título do livro é Não Existem Crianças Más. Hum. Pronto, e fala desde de não obrigar as crianças a comer, à palmada, ao dormir, as questões são as mesmas, de 1946, já foi há muitos anos. Não. Portanto, o que é que depois foi adicionado a esta visão de que nós temos que criar uma relação diferente com as crianças que não pode estar baseada apenas na obediência. Nós temos que educar as crianças para serem bons cidadãos dentro de uma democracia e que também queiram promover a democracia e que saibam cuidar de si e dos outros e que saibam respeitar-se e respeitarem os outros. Né? Depois, com os anos, o que aconteceu, depois, no fundo, o que nós fizemos foi adicionarmos ciência a essa intuição. Não é? Portanto, o que é que eu digo? A parentalidade consciente é uma parentalidade com ciência. E então, acima de tudo, vamos falar da teoria da vinculação, não é? Que já é bem antiga, mais ou menos dessas alturas também, que estávamos a falar. Também podemos falar de teoria da autodeterminação, que é aqui uma ideia da importância da motivação intrínseca, ou seja, aqui vamos buscar coisas que nos ajudam a perceber que prémios e castigos que não são bons a longo prazo, a médio e longo prazo, podem promover resultados a curto prazo, mas têm consequências nas relações e não só. E também, assim, mais recentemente, sendo que recentemente podemos falar dos últimos 20 anos, mais ou menos, talvez, que é a teoria polivagal, que nos explica sobre o nosso comportamento num ponto de vista neurobiológico, ou seja, como é que funciona o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso e porque é que reagimos como reagimos e porque é que fazemos o que fazemos. Portanto, a parentalidade consciente, nós não precisamos de conhecer estas teorias para praticar uma parentalidade consciente, de tudo, mas é só para percebermos que isto que é proposto na parentalidade consciente, que eu partilho, tem isto como base e é algo antigo, não é algo recente. E tem, acima de tudo, a ver com a criação de relações saudáveis, relações que são seguras, onde eu, como mãe, me posso sentir bem, enquanto os meus filhos também se sentem bem. Isso não quer dizer que estamos sempre todos zen e que deixamos as crianças fazerem o que elas querem, mas quer dizer que há um espaço para nos exprimirmos e exprimirmos aquilo que está vivo em nós a cada momento, sem o medo de haver um castigo, sem medo de haver a violência verbal ou violência física até, não é? Quer dizer que eu, como mãe, tenho sempre mais responsabilidade do que os meus filhos, eu tenho efetivamente mais poder, a diferença está na forma como utilizo esse poder, como poder que eu posso utilizar sobre os meus filhos, que é na parentalidade tradicional mais o que se faz, ou utilizar este poder com os meus filhos. Quer dizer que eu sou uma espécie de contentor para eles, em um espaço seguro para eles. E quando caímos na permissividade, há aqui nomeadamente duas coisas que nos esquecemos, que é a primeira coisa é o igual valor, que é um dos valores da parentalidade consciente. Igual valor quer dizer que as minhas emoções, necessidades, opiniões e desejos e pensamentos tenham o mesmo valor que os dos meus filhos. O valor intrínseco, não é? Eles têm valor porque são meus. Agora, eu tenho o direito de os exprimir, não tenho o direito de os exprimir de qualquer maneira.
magoando os outros ou sendo, ou magoando-me a mim também, já agora, né? Uhum. Portanto, às vezes eu vou, como criança, mas também como adulto, não estou a exprimir as minhas necessidades, por exemplo, de uma forma muito saudável. Se calhar, tenho uma necessidade de conexão com o meu marido, mas grito com ele. Não é Sim. muito, não é uma estratégia muito boa para satisfazer a minha necessidade de conexão. E os nossos filhos estão aqui a aprender das melhores formas de satisfazerem as suas necessidades e nem sempre vão fazê-lo de uma forma mais adequada, saudável para eles e saudável para os outros. Então o meu papel aqui é satisfazer as necessidades deles. O que me leva aqui à segunda coisa, que é a diferença entre desejos e necessidades. E eu, como mãe, ao meu ver, é a minha obrigação satisfazer necessidades, tal como eu tenho a obrigação de satisfazer as necessidades dos meus filhos de se alimentarem, de descansarem, de estarem seguros, também tenho uma obrigação de preencher as necessidades emocionais deles, de Uhum. conexão, de segurança, de reconhecimento, de experiência, de novidade. Eu tenho essa intenção sempre presente. Agora, às vezes as pessoas confundem necessidades com desejos. Um exemplo simples, pode ser a hora do jantar e o meu filho pede-me um gelado. O gelado é um desejo, a necessidade é dele se alimentar. Eu posso atender ao desejo ou não, posso decidir, olha, toma lá o gelado, ou vou dizer, olha, não vais ter, o gelado vai ter que esperar, nós compramos os gelados, é para depois do jantar, primeiro vamos jantar. E satisfaço a necessidade dele se alimentar, Uhum. ok? Agora, o meu filho protesta, claro, porque ele quer o gelado, e está tudo bem ele protestar. Eu não preciso de salvar da frustração de querer gelado, eu nem preciso de o julgar e tentar educar naquele momento. Não é? O que é que muitos pais fazem naquele momento? Vão dizer, não tem jeito nenhum, tu sabes muito bem, nós compramos o gelado e combinamos que era só depois do jantar, e agora estás aqui a pedir o gelado e estamos aí a chatear, não é? Ou dizemos, ó, se continuares assim, nem depois do jantar vai haver gelado. Não é? Uhum. Alternativa consciente. Podia ser, pois é, tu gostas muito daqueles gelados que nós comemos, que nós compramos, não é? Sim, eu quero um gelado, quero um gelado. Pois eu sei, só que vai ter que ser depois do jantar também. Agora vamos jantar e depois podes comer junto no gelado. Mas eu não quero, eu não quero. Pois eu sei que não queres, é uma chatice, temos que esperar às vezes, não é? Portanto, isso quer dizer que eu estou aqui a mostrar, utilizar o meu poder com o meu filho, mas estou a mostrar um limite e estou a satisfazer necessidades e não desejos. Estou a fazer entender, Claro que Margarida? sim, sim, Sim. sim, sim. Uhum. E isso é. Esta é a confusão, acima de tudo, na permissividade. Uhum, sim, e acredito que aí também seja por uma desconexão do cuidador das suas próprias necessidades, e desejos, não é? Então, aquilo que nós fazemos connosco também acredito que se reflita, e quando há essa confusão interna na nossa realidade, também seja difícil de discernir, depois com os nossos filhos desejos e necessidades, não é? Sim, sim, é claro, e também há aqui mais uma coisa que é a nossa capacidade de lidarmos ou não com a frustração dos nossos filhos, não é? Hum. Porque muitos de nós ninguém nos mostrou como gerirmos a nossa frustração, e a frustração dos nossos filhos servem como gatilho também para a nossa própria frustração, não é? Por isso que nós reagimos como reagimos. Para a maior parte das pessoas, as emoções ditas negativas, não é? Aquelas que doem, aquelas que são desagradáveis, causam desconforto porque não temos a experiência suficiente de lidar com elas de uma forma saudável, não é? E isso, na parentalidade consciente, nós queremos oferecer também essa experiência aos nossos filhos, essa experiência para eles ganharem a competência de lidarem com a sua frustração. E normalmente, não é, no exemplo aqui do gelado, parece que há dois caminhos. Um é o caminho da permissividade, não é? Toma lá o gelado, para não termos que lidar com a frustração.
ou é o caminho da autoridade, não é? Ou do julgamento, ou vai de castigo, de uma palmada, seja o que for, não é? Mais nessa linha que está mais ligada à parte de tu tens que me obedecer, não é? Em nenhuma estratégia nem outra, eu ensino o meu filho a lidar com a sua frustração, não é? Uhum. Nem, Sim. nem na primeira nem na segunda. Portanto, é por isso que a permissividade também é perigosa de alguma forma, não é? Porque não capacita os nossos filhos emocionalmente. Sendo que, às vezes, costumo dizer que, às vezes, a permissividade pode ser a estratégia mais consciente, não é? Imagina, que estou aquilo que às vezes chamamos de permissividade, não é? Estou num consultório médico à espera, estamos ali à espera há muito tempo e o meu filho já ultrapassou, já gastou o seu tempo de telemóvel, por exemplo. Uhum. E naquele ambiente, se calhar, o que seria mais pacífico para todos, eu disse, olha, ok, hoje fazemos uma exceção, pega lá o telemóvel e pode estar aqui mais um bocadinho. Pronto, pode ser um exemplo, não é? Mas às vezes aquilo que parece ser permissivo, se calhar é o que melhor satisfaz as necessidades daquele momento da criança, as minhas e das pessoas à nossa volta. Faz Uhum. sentido isso, Margarida? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E estou-me a recordar de uma citação tua que dizias: em vez de usares o teu amor pelo teu filho para o ajudar, usa o teu amor para o amar, não é? Certo. E eu creio que isso vai nesse sentido, não é? De usarmos o nosso amor para sermos esse contentor, para sermos essa envolvência para o nosso filho poder expressar-se, não é? Em vez de o queremos salvar, em vez de queremos retirá-lo dali, que é também, eu sinto que é o retirar-nos a nós desse lugar de sensação de que não temos poder sobre os nossos filhos, ou sensação de que eles estão a crescer mais do que nós, não é? Porque nós também nos colocamos abaixo nessa sensação de inferioridade, não é? Então, Sim, e de nós sentirmos, eu acho que muitas vezes é ou sentimos-nos sem poder, não é? Que somos desempoderados de alguma forma quando as crianças nos resistem, ou sentimos-nos insuficientes, não é? Que o meu filho, eu sou uma mãe tão consciente e o meu filho está-se a comportar assim, não é? O que é que eu faço mal, não é? uhum, Portanto, às vezes essa questão da permissividade também vai da ideia de que sempre o problema é sempre a criança para o problema é sempre meu, né? O que não é verdade. O problema é sempre nosso, de qualquer modo. uhum. É aqui o foco na relação, não é? Mais do Yeah. que tudo eu ou tudo tu, é a relação que se cria e os gatilhos que aquela própria relação ativa nos dois, não é? Então, Claro. E tem a ver com aquela questão do igual valor, que depois, afinal, não fechei esse loop, não é? Mas igual valor, assim, tradicionalmente, o que o adulto pensa, precisa e deseja tem mais valor do que da criança. E quando nos tornamos permissivos, é como se invertêssemos a moeda. De repente, o que a criança pensa, quer e precisa tem mais valor do que aquilo que eu penso, quero e preciso, o que não é verdade. Tem ambos o mesmo valor e às vezes e percebemos que, falando das necessidades, nós podemos sempre satisfazer as necessidades de todos, às vezes vai ser por fase, às vezes vai ser primeiro eu, outras vezes primeiro o meu filho, mas a ideia é que ninguém tem que se sacrificar, não é? uhum. E isso é uma visão também muito leve da parentalidade, esta noção de que realmente não há ninguém numa relação, não há um que se tem de aniquilar para o outro poder prosperar, não é? E às vezes também eu sinto que muitas vezes a parentalidade pode entrar nesse lugar mais de esforço e de sacrifício quando efetivamente nós estamos a colocar o nosso filho sempre acima de nós e esta questão da culpa e esta também é aqui uma forma de um certo egocentrismo de repente tudo gira à nossa volta, não é? Como pais e mais do que nós enquanto mães é a relação que nós criamos com os nossos filhos, não é? Porque tudo isso, toda esta noção da parentalidade está para
o vínculo que nós criamos com ele, não é? Com os Yeah. nossos filhos, é isso que nós. Claro que nós evoluímos a nível individual, mas acima de tudo, o objetivo que eu sinto também na minha experiência pessoal é que o nosso vínculo seja forte, seja seguro, não é? Não, que perdure. E isso, o foco aqui no vínculo, não é? Eu sinto que também é importante. Sim, se a criança estiver sempre no centro, ela não consegue criar relações, não é? É tudo sobre ela. E é por isso que algumas crianças, quando os pais me dizem às vezes, nós fazemos de tudo, 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 tudo. Uh, Provavelmente fizeram de tudo, mas não fizeram nada por eles próprios. Né? Não mostraram à criança o que é que era importante para eles, que necessidades é que eles têm, que desejos, o que sentem. Não é? Porque para uma relação funcionar, não é? Para uma relação ser saudável, tem que haver reciprocidade. Não é? Temos que ter aqui uma realidade partilhada, temos que sentir que ambos estamos a contribuir e ambos estamos a receber. E uma criança que está sempre no centro, o Jesper Juhl, o meu grande mestre, o terapeuta familiar dinamarquês com que eu estudei muito, ele dizia que uma criança que está sempre no centro não se sente parte de todo. Então a luta fica tentar fazer parte do todo. Como é que é essa luta muitas vezes? Através do chamado mau comportamento. Não é? Para tentar mostrar para tentar perceber quem és tu, não é? O Jesper tem um livro que se chama, eu adoro este título, que é, se eu traduzir o título de dinamarquês e de sueco, seria Aqui estou eu, quem és tu? Que é isto que as crianças nos estão constantemente a dizer, olha, aqui estou eu, é o que elas estão a dizer com o seu comportamento, eu estou-me a mostrar, mas eu preciso também de saber quem és tu. E se nós nos escondermos numa capa da parentalidade consciente e achar que temos sempre que comunicar de uma forma muito consciente e sermos muito calmos e tranquilos, nós perdemos a nossa autenticidade, que é outro valor da parentalidade consciente. E a autenticidade é essencial para nós conseguirmos sentir esse contacto. Não é? As crianças precisam de saber quem nós somos. E isso é igual, ou eu faço de conta que sou muito zen e mindful e consciente, é igual a quando eu me escondo através da capa de que eu tenho que ser uma mãe dura e firme e mostrar limites e não sei o quê. Se isso não for eu. Sim, e aí também entra para mim a questão da vulnerabilidade, não é? Esta possibilidade da vulnerabilidade como também assegura o vínculo, por estarmos em quem realmente somos e podermos abrir esse espaço de verdade na relação com os filhos. Então eu sinto que os filhos também nos pedem isso, não é? Também nos chamam a nós próprios, não é? Para nós tomarmos mais consciência de quem realmente somos. E aqui também sinto que é muito a forma como nós nos tratamos a nós e como isso se reproduz no tratamento também que damos aos nossos filhos, e às vezes pode ser desafiante para nós como pais, porque eles são os primeiros a querer tirar essa capa, não é? São os primeiros a fazerem com que toda a nossa raiva, a nossa frustração venha ao de cima, porque às vezes é a relação mais gatilho que nós temos, muitas vezes é com a família ou com os filhos até diretamente, não é? Porque eles fazem mesmo esse convite de tirarmos as capas todas. E como é que tu sentes também aqui esta questão, Mia, da vulnerabilidade? Há algum limite à exposição da nossa vulnerabilidade ou não? Ou a vulnerabilidade é sempre esse lugar autêntico e por isso faz parte de um vínculo seguro? Como é que tu sentes aqui esta gestão da vulnerabilidade? Então, eu diria que para mim ser vulnerável é eu falar sobre o que eu sinto, o que eu preciso e de fazer um pedido ao outro, né? E permitir que o outro me veja nisso. Não é eu revelar os meus segredos todos, os meus pensamentos mais esquisitos ou os meus maiores desafios. É só dizer, olha, nesta relação, se eu vou criar uma relação contigo e eu me vulnerabilizar, eu digo-te, olha, Margarida, hum, quando alguém quando me enviam uma mensagem e eu vejo que viram a mensagem,
e, e não respondem nada, eu sinto-me muito insegura, porque tenho assim uma grande necessidade de ser compreendida e vista. Será que, será que quando vês as minhas mensagens pode só, nem que seja mandar só um emoji a demonstrar que percebeste ou escrever ok ou qualquer coisa do género? Não sei porque é que me lembrei deste exemplo agora, mas né, é nesse sentido, né? É só isso, é só isso. E só que nós não fazemos isto. Não é? Em vez disso, eu fico, se calhar, fogo, a Margarida vê as mensagens e depois não me diz nada. Pô, isso é a mesma coisa, ela não me liga nenhuma, não é? Sim. Que fazemos. E fazemos igual com as crianças, de alguma forma, não é? E tentamos sempre estar a dar lições e a tentar educar, em vez de mostrar, olha, o teu comportamento ou não comportamento influencia-me desta forma. O que é que pensas sobre isso? Hum. Uhum. Porque sem dúvida que os filhos querem mesmo eles fazem de tudo para nós sermos responsivos, não é? Para nós estarmos lá, para nós nos mostrarmos, não é? E quando nós não fazemos isso, não temos essa disponibilidade logo de antemão, eles possivelmente vão seguir mais por esse caminho do mau comportamento, que é Uhum. para nós estarmos lá de alguma forma, não é? Então também essa noção do que o comportamento deles também acaba por ser uma certa consequência da relação que nós, como responsáveis por essa relação, acabamos por criar. Sim, Mas sendo que às vezes eles vão exprimir coisas connosco que na realidade vêm de experiências anteriores. Imagina, uma experiência que muitas mães têm, daquela, no final do dia, de um longo dia na escola, e a criança chega a casa e tem um comportamento, faz uma birra descomunal. Essa birra não diz necessariamente nada sobre a minha relação com o meu filho. Diz-me algo sobre o estado do sistema nervoso dele naquele momento e aquilo que ele foi acumulando, acumulando, acumulando durante o dia e que só se sente seguro, nesse sentido diz alguma coisa sobre a nossa relação, só se sente seguro não é? É como é uma barragem, não é? Ele abre a barragem quando chega a casa comigo, onde ele sabe que eu tenho espaço para receber aquilo tudo. uhum, Ah, sim. não quer dizer, né, acho que às vezes achamos que o que é que eu estou a fazer de mal? Não, nada, estás a fazer tudo bem, porque o teu filho está-se a sentir seguro o suficiente para se regular, para deixar sair e para te utilizar como uma força reguladora para ele se sentir melhor. Sim, e aí também sinto que entra a questão da rede de apoio. Se é demasiado para uma mãe acolher isso, então que venha outro adulto também apoiar a mãe nesse processo e daí serem idealmente dois cuidadores. Margarida, eu acho que tu estavas aí a tocar numa questão que é fundamental e que nos esquecemos muitas, muitas vezes no que diz respeito à parentalidade consciente ou a intenção de praticar uma parentalidade mais consciente, que é a importância do contexto e toda a estrutura à nossa volta. Hum, É muito mais fácil praticar uma parentalidade consciente se eu partilho a tarefa de parentalidade com alguém com o mesmo tipo de visão. É muito mais praticar uma parentalidade consciente se eu me sinto muito segura em relação ao jardim de infância que eu deixo o meu filho todos os dias, que eu sinto que os profissionais lá estão a fazer um grande trabalho, que é o ambiente bom, que oferece muita segurança e que satisfaz bem as necessidades do meu filho. É muito diferente, muito mais fácil praticar uma parentalidade consciente que eu sinto que tenho capacidade financeira para aquilo tudo que a vida exige de mim, né? Que não preciso de me preocupar com isso. É muito mais fácil praticar uma parentalidade consciente se eu tenho uma situação de trabalho onde eu me sinto reconhecida, que sinto que estou a receber e que me sinto estimulada, um local de trabalho onde eu gosto de ir e que me paga aquilo que eu acho que mereço, que me ofereça condições de trabalho que faz com que eu sinta que tenho efetivamente tempo para a minha família, os meus filhos e para mim, né? uhum, É muito diferente praticar uma parentalidade consciente
num contexto onde eu sei que se o meu filho ficar doente, eu tenho condições para ficar em casa com ele, eu ou o pai, por exemplo, né? Não sou dependente de outras pessoas ficarem com ele, eu consigo assumir isso e as consequências não são muito graves, eu posso oferecer isto ao meu filho. É muito mais fácil praticar uma parentalidade consciente, onde eu tenho, que se eu tiver uma rede de apoio, avós, amigos, pessoas à minha volta, que possa também contribuir para a tarefa de educar essa criança. Uhum. Portanto, aqui, às vezes, esquecemos-nos que não é só a minha responsabilidade, mãe, de praticar uma parentalidade consciente, que há contextos onde é mais favorável do que em outros e que nós pais, nós não estamos isoladamente a educar os nossos filhos, nós estamos a educar os nossos filhos dentro de um contexto que tem de haver uma comunidade e uma sociedade que apoie essa tarefa dos pais e que não há suficiente, ao meu ver. Eu acho que nós íamos em Portugal, por exemplo, se houvesse outra cultura laboral e mais apoio estatal, nós iríamos ver mais pessoas a conseguirem praticar uma parentalidade consciente. Estou convencidíssima disso. Sem dúvida, e creio que todas nós já passámos por isso, não é? De precisarmos de um tempo para nós e não estarmos a conseguir ter esse tempo, e depois vamos estar com os nossos filhos e vamos estabelecer essas relações de uma forma hum, mais fria, mais distante, mais porque nós próprios também não estamos a atender as nossas necessidades. Ou irritamos-nos, ficamos frustrados, ficamos zangados com situações que, se o nosso sistema nervoso tivesse mais regulado, porque é disso que se trata, no fundo, que este contexto me ajuda a regular o meu sistema nervoso, eu vou reagir diferente com os meus filhos, perante os desafios que eles me apresentam. Vou ter muito mais disponibilidade e capacidade para lhes oferecer o espaço que eles precisam. Sem dúvida. E aqui sim estamos a entrar também aqui numa compreensão mais ampla daquilo que é a birra, e já falámos aqui dessa questão da birra, mas muitas vezes isso que nós sentimos e a forma como manifestamos, de começarmos a gritar com o parceiro ou com a parceira, ou não é? É por estarmos num contexto que não é favorável também a ao atendimento das nossas próprias necessidades, nós também desregulamos, não é? Nós também ficamos frustrados, gritamos, batemos com coisas, às vezes muito facilmente até, não é? E depois exigimos dos filhos que não façam certas coisas que nós fazemos e que eles até aprendem pelo nosso exemplo, não é? Por mais que dou às vezes esse espelho, não é, que eles nos mostram, mas realmente percebemos aqui que os adultos também têm essa manifestação dessa desregulação, Claro, só que no adulto acaba por estar socialmente mais aceite porque é um adulto. é o adulto, exatamente. E Hum. aí eu sinto que é a visão distorcida do grande. Claro que o adulto é sempre o grande ali, não é? No sentido que é quem assume a responsabilidade, quem tem essa responsabilidade de conduzir a relação, a situação, não é? O que está a acontecer, mas nesse caso fica distorcida pela visão do grande como a autoridade, não é? Yep. Então, tanto crianças como adultos têm essa desregulação, mas nós temos essa capacidade, às vezes não, precisamos de trabalhar um bocadinho mais, porque se calhar não passámos por isso na infância, por essa aprendizagem, também não fomos tão regulados e por isso não nos sabemos regular também ainda como gostaríamos, eventualmente, mas isto talvez traga um entendimento maior do que é realmente essa desregulação que a criança passa, não é? E que não é uma birra, e que não colocamos a birra nesse lugar assim supérfluo de estás a fazer isso porque queres ou porque, não é? Nós também não nos irritamos porque queremos, não é? Ninguém. Mas eu acho que uma coisa muito importante que tu disseste ali, que tem a ver com essa comparação dos adultos e as crianças e as expectativas que temos ou não temos, não é? Eu estava-me aqui a lembrar no outro dia eu fui jogar um jogo de pádel e eu e o meu companheiro, nós estávamos a jogar com outra dupla, um homem e uma mulher, eram amigos,
E o homem falhou uma série de bolas e começou a ficar muito zangado, começou a dizer muitas asneiras, daquelas mesmo a sério, deu pontapés no vidro, deu pontapés nas bolas e deu também pontapés na rede. Agora, nós não fizemos nada, ninguém, a parceira lá tentou incentivá-la, deixa lá, vamos embora, não sei o quê, anda lá, não é? Só que com o tempo ela também que se começou a irritar, porque ele não parava e eu acho que o que ela sentiu foi também vergonha. Ela começou a ficar envergonhada em relação ao comportamento do parceiro e também começou assim a mandar vir um bocadinho com ele. Nestas situações com adultos, nós reagimos muito diferente do que se isto fosse, imagina, se este senhor fosse um rapazito numa aula de educação física, por exemplo, é provável que esse menino teria sido expulso da sala pelo comportamento que ele tinha, não é? Ou tinham colocado, não, tu não podes estar a jogar, tu vais ter que sentar-te aqui no cantinho e pensar no que tu fizeste, não é? Eu diria que seria... assim, em termos de probabilidades de acontecimento, seria provavelmente um dos mais, uma das coisas mais prováveis de acontecer. Bem, ali não era isso. Este senhor, obviamente, o que é que estava a acontecer? Ele estava-se a desregular. O sistema nervoso dele estava a entrar no modo luta e fuga, nomeadamente luta, não é? Que também acontece com as crianças. E quando nós estamos perante uma pessoa que está nesse estado, a melhor forma que nós temos dela se voltar para um sistema de interação social saudável é de nós nos mantermos nesse estado de interação sociável, porque se nós também entrarmos ali na luta e fuga, que foi o que aconteceu a essa rapariga, ela até tentou, mas depois fartou-se, ela estava mesmo a ficar cheia de vergonha do comportamento do senhor, era muito compreensível, mas quando ficamos com vergonha também o nosso sistema nervoso entra mais na luta e fuga e aquilo, pronto, até correu bem, podia não ter corrido, não é? Mas nós como pais, como adultos, em qualquer situação que estamos com alguém que está desregulado, né, que está a reagir desta forma, desregulado pode ser mais agressivo, até pode ser tentar, aquelas crianças que tentam fugir, né, por exemplo. É de nós percebemos que nós somos aí necessários como elementos de corregulação. Mesmo adultos precisam de corregular, nós não somos nada bons a autorregular-nos, porque não aprendemos, porque nós precisamos de milhares e milhares de experiências de corregulação para aprendermos uma boa capacidade de autorregulação. A maior parte de nós não tivemos esse treino. O que é que tivemos foi castigos, julgamentos e punições por estarmos desregulados. Não um guia que nos mostrou agora sim, desta forma podes-te regular. Não é? O que é que muitos de nós desenvolvemos? Uma voz interior que nos julga muito. Também nos diz que nos estamos a portar bem, que somos isto, aquilo, que deveríamos saber melhor. E isto é uma autorregulação muito falsa, mas de alguma forma pode travar o nosso comportamento, mas não nos ajuda a regular. Os níveis de stress continuam grandes no corpo e não nos sentimos efetivamente bem, porque quando estamos regulados, sentimos-nos bem. Não é? É isso que nós queremos, porque quando nos sentimos bem, agimos bem. Não é? Sim, e aí é também esse camuflar, não é? Quando tu dizias que continuamos sobre esses níveis de stress, é quase um camuflar, e às vezes até conseguimos camuflar num contexto, na rua, por exemplo, e chegamos a casa e explodimos aquilo que Isso mesmo. não Isso, explodimos na rua e vamos ali com a carga toda, yeah, não é? é isso. Então, tudo o que é ali contido em algum momento acaba por explodir noutra fase. E isso é tão bem o que estás a dizer aí, de nós estamos a camuflar, e isso que estamos a fazer também quando, não é? No exemplo que eu dei, se fosse numa aula de educação física, o rapaz teria sido posto, se calhar, de lado para pensar num cantinho na sala ou até expulso, isso é camuflar. Parece que muitas vezes funciona, mas não oferece realmente uma aprendizagem
que significa ganhar competências para o futuro. Sim, porque possivelmente depois para gerir isso, e aí sinto que entra muito os vícios, não é? De camuflamos isso ou com ecrãs, ou com açúcares, ou com tudo o que cria um vício, não é? Uhum. Para ir apaziguando essa explosão, não é? Ou ir Certo, adiando. ou esse rapaz também chega a casa e começa a seu poder sobre o seu irmão mais novo e torna-se violento com o irmão e reproduz aquilo, não é? Para ele se poder recuperar de alguma forma a sua dignidade, que perdeu noutra situação. Mas sim, os vícios é precisamente para camuflarmos, não é? Porque não sabemos lidar com o que está aqui, não é? Comemos as emoções ou Sim. E bebemos aí as emoções. Aí falavas desse mecanismo também de compensação, não é? Que eu sinto que nós também trabalhamos muito isso na parentalidade, não é? Que é quando, muitas vezes quando entramos nesse lugar autoritário como pais, sim, também é nessa ferida da nossa infância, não é? Então, onde nós não pudemos escolher, onde as nossas emoções não foram vistas, agora vão ser vistas a triplicar, não é? E a bomba rebenta com os nossos filhos, não é? Aquilo que nós guardamos na nossa infância, agora os filhos são o bode expiatório para isso. E claro que isso é uma continuação de um padrão e de uma ferida geracional, não é? Então Yeah, daí também essa responsabilidade yeah. de quebrar um A, pouco. a Alice Miller, com uma psiquiatra austríaca que escreveu uns livros muito giros, ela dizia que, não me lembro exatamente, não consigo parafrasear, mas o sentido era que, no fundo, para muitas pessoas, a parentalidade é só uma grande vingança daquilo que viveram na infância. E ela utilizou mesmo essa palavra vingança, estão-se a vingar daquilo que tiveram ou não tiveram na infância. E isso, Isso pode ser utilizado tanto no bom sentido como no mau sentido, né? Mas muitas coisas, é como estavas a dizer, não é? Quase como a nossa criança interior, agora têm que me ver, agora sou eu que tenho o poder, portanto eu vou mostrar que tenho valor. sem dúvida, sem dúvida. E creio que as palmadas também vêm muito nesse sentido de quem diz que levou e não doeu e agora reproduz isso, não é? Mas quando começamos a libertar, quando começamos a encontrar um espaço seguro para começar a tirar essa camada e começar a sentir um bocadinho mais, aí então entramos nessa vulnerabilidade tão profunda, não é? E lembro-me de uma mãe que ela dizia que quando batia no filho e quando começou a tirar essa capa, ela sentia a dor do que viveu com os pais ainda mais, ou seja, como se fosse a compensação, mas neste sentido, quando nós abrimos a nossa caixinha de Pandora, não é? E nos começamos a ir fundo, então ela, quando batia no filho, ia ainda mais profundo na dor que viveu com a sua infância, não é? Com as palmadas que teve dos pais, não é? Então os filhos serem agora uma oportunidade de aprofundarmos e pela vulnerabilidade curarmos também muitas dores da nossa infância, certamente, e começarmos a regular-nos todos um bocadinho e a deixarmos estes mecanismos também de compensação e entrarmos mais aqui num bem-estar, não é? Porque no fundo é essa possibilidade da parentalidade ser alguma coisa natural, não ter esforço, ser uma relação que nós conseguimos. Não é? Regularmos uns aos outros enquanto adultos e sermos esse contentor para os nossos filhos. E aqui eu sinto que, e eu recordei-me disso ao ler uma frase tua, de quando a minha filha mais velha está nesse comportamento mais explosivo, não é? E ela está a arrebentar ou de um dia na escola ou de alguma coisa de algum desejo que eu não satisfiz, não é? Quando ela está nesse lugar, quando eu lhe faço alguma pergunta que ela me começa a responder sim, ela começa a amolecer. E depois li aquela tua frase que gostei muito, que é: por trás de um não há sempre um sim. E eu lembrei-me de realmente, se eu começo a fazer perguntas à minha filha e ela começa-me a responder sim, mesmo irritada, se eu consigo, no meio daquele comportamento explosivo, se eu lhe conseguir arrancar um sim,
já começa a amolecer, não é? Então muitas vezes o meu foco é, ok, como é que eu vou conseguir arrancar dela aqui um sim, porque isto tem a ver também com Lindo. como é que eu vou conseguindo entrando no mundo dela, não é? Como é que eu vou chegando à necessidade, Aí é mesmo que ela se sente vista, não é? Quando ela te diz o sim, é tipo, mesmo sim. sim, sim, sim. E aí, então, e como é que nós podemos fazer isto? Como é que tu sentes, se quiseres aprofundar um bocadinho mais esta tua partilha, não é? De por trás de um não há sempre um sim, como é que nós podemos fazer essa busca por esse sim quando um comportamento escala, ou seja, irmos um bocadinho além daquilo que é o comportamento, não é? E começarmos assim a escavar um bocadinho mais a fundo aqui nessa estrutura. Eu sinto que aí precisamos estar mesmo estruturados pelo contexto ou pelo Yeah. nosso bem-estar. Quando uma criança está a dizer que não a um pedido meu, está a dizer que sim a uma necessidade sua, não é? É esse o trabalho detetivo que eu tenho que fazer então, e perceber que, vamos ver se encontramos um exemplo. Imagina que eu digo que é hora de banho, uma coisa assim simples. O meu filho diz: Não, não quero tomar banho. Então, a pergunta que eu posso fazer é: Ok, ele está a dizer que sim a quê especificamente neste momento? O que é que ele estava a fazer quando lhe pedi? O que é que. Não é? Imagina que estávamos a ler um livro e estávamos a ter assim um bom momento a ler um livro e eu digo: Olha, agora é hora de eu tomar banho. E ele diz: Não, não quero. Ok, se calhar ele está a dizer que sim, não só a conexão comigo, mas a proximidade física comigo. E então eu posso falar sobre isso. Eu posso dizer: É tão bom, estamos aqui sentados, não é? Gostava de ficar aqui assim, abraçadinho, a ler mais uma história, é? E ele: Sim. Ok, então olha, o que é que achas de. Se calhar posso dizer: Ok, então vamos ler mais uma e só depois vamos. Ou há muitas opções, não é? Ou posso dizer: Olha, vamos tomar banho assim muito, muito, muito rápido agora e depois voltamos aqui, mas de pijaminha, vamos estar ainda mais confortáveis e vai ser saber-nos ainda mais melhor quando estivermos aqui de pijama e podemos estar com mantinha, não é? Há aqui muitas mais possibilidades quando eu chego ao sim dele, como tu estavas a dizer, e a necessidade por detrás. Mas Uhum. este por detrás do não há sempre um sim, também é um lembrete para nós pais, para dizermos nãos autênticos, verdadeiros, porque nem sempre os nossos nãos que dizemos aos nossos filhos são verdadeiros sim para nós. Estes são os meus nãos. Quando eu digo, imagina, o meu filho quer ler uma história comigo, eles já não querem fazer isso, já não tem mais, pronto, vamos ler uma história. E eu sinto um não, é porque se calhar sinto um sim a uma necessidade minha, ok? E então o meu não, eu posso exprimir esse não junto com aquilo que eu preciso naquele momento. E se calhar juntos podemos chegar a uma solução que satisfaz ambas as necessidades. Quando muitas vezes disse duas coisas, as crianças precisam de mais limites e precisam de ouvir mais vezes que não. E não concordo. As crianças precisam de ouvir os nãos que são mesmo nãos e sims que são mesmo sim. Só isso, não é? E em algumas casas, se calhar isso vai querer dizer mais nãos e outras mais sims, não sei. Mas temos de ser muito honestos com os nãos que dizemos aos nossos filhos. E aí entra também aqui a ideia da congruência em vez de consistência. Imagina, se eu dissesse que não aos meus filhos em relação a comer à frente de televisão, comer no sofá, se eu dissesse sempre que não a isso, isso não seriam nãos que eram um sim para mim. Se eu tivesse sempre a regra, temos que comer na mesa de jantar, é obrigatório. Dizer esse não a eles, às vezes seria também um não a mim, porque se calhar às vezes para mim também seria melhor, olha, vamos só estar aqui a ver. Não sei, uma coisa que nós temos visto em família agora ultimamente, até quando os miúdos chegam tarde do jantar, por exemplo, tarde eles treinam até muito tarde e chegam, jantamos, já são 9h30, vemos o porquinho mielheiro e comemos juntos e Uhum. respondemos aquelas perguntas juntos, não sei o quê. Se eu tivesse dito que não a primeira vez que surgiu esse pedido, na realidade também que teria sido um não a mim. Estou-me a fazer entender, Sim, Margarida, sim, 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 sim. não é? Ou seja, a congruência é muito mais importante. E este não, os nãos que são um sim para mim,
também falam disso. Sim, e aí é muito também lá está, essa coerência entre aquilo que nós sentimos e que nós fazemos para nós e que nós fazemos para os nossos filhos, não é? Se a mim também me sabe bem, não sei se é neste sentido que tu trazes, mas se eu se eu janto a ver televisão, por exemplo, e se isso me sabe bem, ou se até traz aqui algum relaxamento em família, então uh, abrir também esse espaço aos nossos filhos, não é? Eu sinto que também pode não ser muito congruente eu estar a fazer uma coisa à frente deles e para mim é sim, para eles é não, não é? Também. Aqui o igual valor, não sei se é para Sendo que às explicar. vezes vai haver estas situações. Imagina que eu não vou dar álcool aos meus filhos. Isso. Uhum. Vai haver situações em que o mais congruente eu posso beber vinho e tu não. Uhum. Pronto. Não Sim, é? sim, Porque sim, é sim. mais congruente aquilo com que eu acredito, que eu acho que o meu papel de mãe é para proteger também os meus filhos, não é? Mas Uhum. é por isso que é tão importante conseguirmos ser flexíveis, e daí a consistência também não nos servir a grande coisa, embora isso seja uma grande ideia da parentalidade, é que temos de ser consistentes. Não, a vida não é consistente. Bem, imagina, então teria que me assegurar que conduzisse sempre dentro dos limites de velocidade, que seguisse sempre todas as regras, que nunca ultrapassasse a rua sem ser na passadeira. E quando não há passadeira, como aqui à minha volta, o que é que eu faço? Eu não consigo atravessar a rua, não é? Uhum. Uhum. Portanto, uma flexibilidade consciente e uma flexibilidade ponderada é muito importante na parentalidade, é muito importante para os nossos relacionamentos. Uhum. E aqui eu sinto que vem muito também, ou seja, naquilo que realmente é um não, nós não vacilamos nele, não é? Por exemplo, nesse exemplo do álcool, aquilo que realmente é consistente, de a criança não bebe álcool e os pais podem beber, isso nem se põe em causa, não é? Portanto, tudo aquilo que se pode pôr em causa, à partida pode ter uma flexibilidade maior. Sim, E e depois são fases diferentes. Olha, este de álcool até é um bom exemplo. Portanto, o meu filho de 12 anos quer beber álcool. Não, nem vamos discutir o assunto. Eu percebo que tu queiras, posso reconhecer isso sem o julgar, sem julgar a vontade dele, mas vou falar sobre mim. Dizer, olha, sinto-me muito insegura com isso. Beber álcool pode ter grandes consequências e não te vou deixar beber álcool. Depois, o meu filho cresce e tem 17 anos. E outra vez pede-me álcool, quer beber um copo de cerveja, por exemplo. Eu se calhar vou ter outra conversa com ele. Se uhum, calhar vou dizer, olha, espera lá, é um pedido, estou a perceber o pedido, deixa-me só pensar um bocadinho melhor. Ou até, quais são os teus argumentos para beberes essa cerveja? E podemos ter um diálogo, e depois eu posso dizer, depois disso, sendo que em Portugal podes beber aos 16, não é? Na companhia. Na Suécia só podes beber aos 18, mesmo uhum, na companhia dos pais. Não é? Mas aí posso ter um outro diálogo e posso chegar a um não ou um sim. uhum, Ok? E depois, quando a criança tem 18 anos, no fundo, eu não posso, se ele estiver fora, num bar, assim, não posso impedi-lo. uhum, Mas se eu tiver tido essa flexibilidade e essa abertura ao diálogo sempre com o meu filho presente, eu acredito que ele vai saber utilizar isso também depois no seu consumo de álcool. Estou a uhum. fazer entender Sim, aqui, sim, 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 não sim. é? E quem diz isto porque ele foi ouvido, isto foi falado, foi dialogado, colocou-se as preocupações em cima da mesa, não foi só não, és muito pequenino e não podes, não é? Ouviu-se. E Hum. aí há uma preparação diferente. Agora, utilizando este exemplo de álcool, mas podiam ser outras coisas também, não é? E tem sempre a ver com esse diálogo e com esse espaço à verdade e à vulnerabilidade e à percepção da necessidade e do desejo, e quando é assim, então há uma fluidez muito maior, e não há aquela compensação de um não muito rígido que agora se vai converter,
não é? Que na adolescência às vezes isso também é muito característico, não é? De que agora então posso tudo e este tudo e nada são ambos um bocadinho perigosos, não é? Sim. Uma parentalidade muito strict, assim, até a adolescência, vai, em muitos casos, vai ter grandes consequências na adolescência, não é? E às vezes os pais não veem as consequências, até acontecer alguma coisa mais grave, porque a criança ou a jovem não fala com os pais, não conta coisas aos pais, não pede ajuda aos pais, não partilha desafios com os pais, não é? E eu, pelo menos, quero que os meus filhos sintam essa vontade de partilhar comigo. Cada criança é uma criança, algumas parece que têm mais facilidade de fazer isso ou não, mas nós podemos preparar o caminho para essas partilhas, não é? Que quando realmente precisam, e até um bocadinho antes, espero Uhum, eu, eles falem connosco e nós queremos isso. uhum. Não é? E Não essa é a só diferença. quando somos chamados pela polícia porque estão em coma alcoólico no hospital, não é? Sim, e essa é realmente a diferença de nós sermos esse porto seguro que quando eles extravasavam nós estávamos aqui, ou reprimíamos isso e eles vão fazer tudo é para esconder essas emoções de nós depois quando forem maiores, não é? Aí sinto que é realmente essa diferença. Se eles cresceram com esse porto seguro onde podem expor-se a sua vulnerabilidade porque vão ser sustentados, ou se expuserem vão ser ainda mais reprimidos e aí vão evitar é que os pais saibam, não é? Como é que eu posso contornar tudo isto É. para não chegar. E mais uma vez, ligando ao que falaste no início, Margarida, isso não quer dizer ser permissivo. Uhum. Sim, sim, É. sim. Sim, e aqui acho muito importante realmente trazermos aqui estas reflexões sobre a permissividade. Então, só para terminarmos, também gostei muito daquela tua afirmação de no dia em que soubermos trocar punição por perdão, o nosso mundo muda, não é? O mundo É. muda, porque realmente aqui, tal como se perdoa esse adulto a pontapear a baliza e tudo mais, também perdoar as crianças por esse comportamento que elas ainda não sabem controlar e que a responsabilidade é nossa e que se nós estivermos seguros nesse lugar responsável, nós vamos saber depois lidar com isso. E é muito engraçado que eu tenho sentido com a minha filha, não é? Ela quando lhe passa aquela explosão maior, não é? Se eu souber estar só lá disponível para ela, quando aquilo passa, ela pede-me desculpas naturalmente, não é? Ok. Do que se naquele momento, às vezes também é muito esta coisa de é o momento agora ou não é o momento, não é? Porque esta intervenção e a educação, não é? Também eu sinto que tem um momento específico, as ações que nós fazemos têm é quase o sentido de oportunidade, não é? Também sinto que aqui é muito importante esta noção de sentido de oportunidade. Está num momento em que ela vai conseguir acolher aquilo que eu vou dizer ou não, ou ela está simplesmente numa explosão, porque se formos dizer a esse adulto que está a pontapear a baliza para ter calma, provavelmente ele não vai ter calma nenhuma, e nós Claro que fazemos não. muito isso com as crianças, não é? Yeah. Então, sentido de oportunidade e não espicaçar ainda mais. Normalmente o que acontece é ainda o espicaçar mais. Então, esse lugar do perdão eu também sinto que traz este apaziguamento. Uhum. Isto que estás a dizer agora, Margarida, também tem a ver, existe uma explicação científica para isso, não é? Porque simplesmente a criança ou esse adulto, quando está em modo luta e fuga, não tem capacidade de nos ouvir, não tem capacidade de aprender, não tem capacidade de refletir, não tem capacidade de olhar para o seu próprio comportamento. É por isso que nós precisamos da regulação, através da corregulação, para depois podermos fazer essa reflexão sobre o comportamento. Mas só depois é que é possível. É por isso que ela, quando volta à interação social, tem a capacidade de pedir uma desculpa autêntica e verdadeira, que é outra coisa importante, não é? Mas esta questão de punição, trocar a punição por perdão, também é em relação a nós pais. Uhum, Porque uhum, nós autopunimos-nos imenso e a parentalidade consciente para mim oferece-nos sempre essa possibilidade de fazer diferente. Ok, fiz mal, mas através da reconexão e a reparação depois daquilo que correu mal, nascem coisas muito bonitas. É como aquela, sabes, às vezes fala-se daquelas taças
aquela cerâmica japonesa, kintsugi, não me lembro exatamente, mas é quando uma taça parte, tradicionalmente juntas as peças com ouro, portanto Uau, ficas com uma peça mais bonita, né? uau. Uma peça mais valiosa. E para mim a parentalidade consciente oferece-nos isso, e isso também está inerente nessas palavras de trocarmos o perdão por punição, é que a relação fica mais bonita quando nos reconectamos e reparamos a relação, não é? Uhum. Reparamos os danos com ouro. Portanto, Sim. isto para dizer que há espaço para isto na parentalidade consciente. Não é suposto vivermos uma vida totalmente sem conflitos e sem frustração e sem erros. É preciso, a intenção é vivermos a vida da forma mais consciente possível. Uhum, sim, e isso também me faz lembrar aquele, o chamado contorno dourado nas nuvens, não é? Quando temos o céu muito escuro, Ah, e começa a aparecer a luz, portanto é. temos um contorno dourado sobre a nuvem negra, não é? E acho que penso que chama-se Silver Liner, já não sei bem se é assim, mas realmente eu também sinto isso muito com a minha filha, quando nós entramos assim numa coisa mais sombria, não é? E quando nós conseguimos atravessá-la, nós a seguir vemos essa linha dourada à volta disso, não é? E também essa taça também foi assim um exemplo que me remeteu para isso. E a cura que pode vir também dessa reparação é muito bonita, não é? Até podemos mesmo ir para um lugar mais consciente e mais empoderador do que o que estávamos antes daquela quebra, não é? Daquela ruptura. Então fazer essa reintegração traz-nos realmente a sítios Yeah. com mais força do que aqueles onde estávamos antes de sequer haver ruptura. Portanto, também não é uma questão de reprimir tudo isso, porque quando nós sabemos passar por isso com essa consciência e com esse perdão também para nós, sermos esses pais conscientes de nós próprios para depois sermos dos nossos filhos, não é? É Então, isso mesmo. é muito interessante. Não sei se queres deixar assim uma palavra final que possa resumir assim o que nós estivemos aqui a trazer e assim uma mensagem final para quem nos está a ouvir, mas já deixámos aqui muita inspiração, muitas ferramentas, muita noção, não é, que podemos pôr em prática. Pá, a mensagem final que eu posso dizer o que eu acredito que é mesmo muito importante é que cada um de nós, que cada uma de nós, que pense bem nas nossas intenções na parentalidade. E quem é que eu quero ser como mãe, como pai? O que é que eu quero que os meus filhos aprendam através de mim? Como é que eu quero fazer sentir os meus filhos? E responder a essas perguntas ajuda-nos a a estar mais regulados no fundo, mas também essas perguntas ajudam-me a saber, ok, o que é que eu vou ler, que tipo de conselhos vou aceitar, que tipo de como é que eu vou fundamentar aqui as minhas escolhas, isso tudo, além das minhas práticas, se eu tiver práticas de autocuidado ou né, de cuidar de mim, também me ajuda a ser uma pessoa mais tranquila e serena, de ter essa informação bem presente em mim. Portanto, coloquem boas intenções, informem-se, aprendam sobre parentalidade. A parentalidade é tradicional, acima de tudo. Eu como sueca, meia sueca, meia montenegrina, aliás, e tenho viajado um bocadinho por aí, sei que não é preciso comer sopa todos os dias, sobrevivemos muito bem sem a sopa todos os dias Sim. e por aí fora, não é? Podemos perceber que eu posso fazer escolhas que fazem sentido para mim, para o meu filho, para a minha família, para a nossa relação. Não preciso de agir de acordo com aquilo que é tradicionalmente esperado, não é? Portanto, e também me lembrar da minha, como tu estavas a dizer há bocado, da minha criança interior e perceber como é que ela surge na relação com o meu filho.
Uhum. Isso é super importante mesmo. Eu sinto que isso é a chave também deste trabalho, é ligarmos também à relação com os nossos pais, trabalhar isso dentro de nós e depois isso tem naturalmente repercussões na nossa É parentalidade verdade. e levar essa leveza, levar essa cura para os nossos filhos também é muito recompensador no sentido de como nos sentimos, não é? De como estamos regulados, não é? E isso é uma forma muito leve de viver a vida e a parentalidade por consequência da forma como nós levamos também a nossa vida, não é? É isso Então, mesmo. Mia, agradeço-te imenso toda a tua disponibilidade, todas as partilhas que fizeste aqui. Trouxeram-nos muitas ferramentas, inspiram-me muito também a continuar nesta jornada. E espero que também aí tenha surgido muitos insights para fazerem este trabalho de autoconhecimento, este trabalho de parentalidade, trabalharmos a nós, tornarmos melhores pessoas também, mais reguladas, para sabermos regular também os nossos filhos e distinguir aqui estas subtilezas entre desejos, necessidades, não é? E a compreensão disso também nos leva mais a fundo, não é? Então, muito obrigada, obrigada por terem estado desse lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.